Uma das grandes surpresas da reta final do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 foi o treinador Martin Palermo. O ex-centroavante do River Plate chegou em um desacreditado Fortaleza com a dura missão de escapar contra o rebaixamento, acabou não tendo êxito nesse quesito, mas fez a torcida acreditar. O Palermo pegou o time na 19ª colocação e fez a equipe brigar até a última rodada pela permanência, e chegou inclusive a sair da zona de rebaixamento na penúltima rodada. Infelizmente, o esforço não foi suficiente e o treinador foi rebaixado com a equipe cearense. Mas mesmo assim, ele se valorizou no mercado e ele mostrou coisas muito positivas. Era um time que não tinha apresentado bom futebol durante o ano inteiro e ele fez esse grupo de atletas sem poder contratar ninguém, sem ter trabalhado com ninguém. Durante sua carreira, ele fez esse grupo de atletas acreditar que era possível e a gente viu o melhor Fortaleza de 2025 nas mãos do treinador argentino. A questão para mim é a seguinte: o Palermo ele ao não trouxe com ele para mim uma identidade muito própria. Não estou dizendo que o trabalho dele é ruim. Eu estou dizendo que é muito difícil a gente classificar o que é o Martin Palermo, sabe? Porque ele é um treinador que se mostrou um treinador mais retroativo, mas a gente não sabe se ele é um treinador mais retroativo por falta de peças ou por questões próprias. Óbvio que eu tô falando nisso me baseando no que ele fez no Fortaleza. Eu não peguei os trabalhos dele anteriores no mercado sul-americano. Talvez um erro meu, talvez, mas eu tô me baseando no que eu vi, então estou falando dentro do Fortaleza que ele não é um cara extremamente autoral. E o principal mérito dele foi fazer a galera correr, foi fazer a galera acreditar. Eu comparo o trabalho do Martin Palermo com um texto de Eduardo Galeano. Eu sou muito fã da obra Futebol ao Sol e à Sombra, do escritor uruguaio, onde ele descreve o futebol de uma maneira lúdica e eu acho que ele traz é, uma perfeita descrição do clássico futebol sul-americano, que para mim foi o que o Palermo apresentou dentro do Fortaleza. Com o campinho já na nossa tela, eu vou elucidar o que eu estou dizendo aqui para vocês. O que é o clássico time sul-americano, eu acho que ainda mais ali na visão do Eduardo Galeano. É um 4-4-2 com jogadores bastante identificáveis. Que foi dentro do que o Martin Palermo colocou no Fortaleza, a gente tem posições bastante identificáveis. Baseado nesse conceito que estou trazendo aqui. A gente tem dois laterais que vão muito à linha de fundo, né? O Diogo Barbosa e o Mancuso. A gente tem uma dupla de zaga tipicamente argentina. Tipicamente eu falo assim, dentro do imaginário popular de que o argentino é um jogador extremamente raçudo. Porque a gente tem o Brites e o Ávila com um pouco mais de técnica, o Brites realmente é um cara de muita força, que são caras que vibram a cada desarme, que às vezes exageram um pouco demais na força, que não guardam muita posição. Então a gente tem esse conceito nessa dupla de zaga aqui também. No meio, a gente tem o camisa 5 que é muita intensidade, muita força física, desarma muito, mas não contribui com a construção. E a gente tem o camisa 8 que é aquele cara mais classudo, mais técnico, que pisa na bola, que distribui o jogo, que faz tudo muito bem. E aqui na figura do Pochettino a gente tem um clássico meio aberto, que é o cara que sai do lado direito para o centro para se associar e dando corredor para esse jogador aqui. E do lado direito desse 4-4-2 a gente tem o Herrera, que é um ponta que talvez não tenha tanto gesto técnico, né? Ele tem um pouco de dificuldade na hora que recebe a bola, ele dá toques a mais, na minha análise. Mas ele é um jogador de muita intensidade, que sempre vai para cima do adversário, que sempre busca o gol ou a assistência. Então é um jogador muito intenso, aquele clássico pontinha argentino que todo time teve em algum momento, que é muito veloz, muito driblador, mas às vezes erra algumas coisas básicas. Na frente a gente tem o Breno Lopes fazendo o papel de segundo atacante, que é o cara que ele geralmente faz esse movimento de ruptura, ele sempre pega a bola em um contra um, ou contra um lateral, ou contra o zagueiro, buscando a finalização no gol. E o Adam Barreiro, atacante paraguaio, atacante brigador, atacante de buscar profundidade, de disputar a bola aérea. Como o Fortaleza ele não utilizava tanto uma saída curta, uma saída sustentada, geralmente era uma bola que saía do Breno para o Barreiro escorava para o meio, então é esse centroavante de
brigador, de jogo aéreo, de marcar zagueiro, de muita intensidade. Então, é um time meio lúdico o que o Martin Palermo apresentou no Fortaleza. Eu digo que é um time meio lúdico por quê? Porque é um time que teve muita dificuldade nos jogos onde teve que ser propositivo, principalmente nas derrotas para o Vasco e São Paulo. As duas o Fortaleza chegou a ter um jogador a mais na maior parte do jogo e foram 6 pontos que não só teriam tirado o Fortaleza da zona de rebaixamento, como teriam colocado ele na Copa Sul-Americana. Então, essa dificuldade do time de ter sido propositivo acabou limando as chances de permanência do Fortaleza. E é um time que, nos números, ele não se destaca, sabe? Quando a gente vai para números gerais, né, a gente vê que o Palermo, em 17 partidas, no comando do Fortaleza, ele teve 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, com aproveitamento de 54,9%. É um bom aproveitamento ali de meio de tabela. Se eu não me engano, se fosse contado só a pontuação de segundo turno, o Fortaleza ficaria ali na nona colocação. Mas o número de gols marcados e de gols sofridos é o que me chama a atenção. O Fortaleza, ele marcou 23 gols e sofreu 27 durante esse período, que é uma média de mais de um gol feito, mas também mais de um gol sofrido por jogo, que nos diz que, apesar do Fortaleza ter brigado, ele não é um time que se notabiliza nem por ser uma equipe defensivamente muito forte, mas também nem por ser uma equipe ofensivamente muito forte. Foi uma equipe eficiente, geralmente se defendia muito e tentava sair na velocidade do Breno Lopes, na velocidade do Herrera, geralmente o Pierre com ligações diretas, então é um time que apostou muito nas transições, mas por mais que fosse uma equipe sem posse de bola, sem posse de bola, digo assim, com menos posse de bola que o adversário. É uma equipe que não era necessariamente um expoente de defesa, né? Levou muitos gols durante o ano, né? Óbvio que tiveram alguns jogos onde levou uma quantidade interessante de gols, né? Levou 4 gols do Palmeiras, por exemplo, 3 do Atlético Mineiro, isso conta muito. Mas, por exemplo, teve vitórias onde levou 2 gols do Bahia. Contra o Corinthians levou um gol, levou 4 gols do Botafogo na derrota da última rodada. Então é uma equipe que, por mais que fosse mais retroativa, é uma equipe que ainda assim sofreu muitos gols. E o ponto que eu quero chegar aqui é um time que brigou muito, que correu muito, que lutou muito, mas é um time que não tem tanta identidade. E aí é uma coisa que eu quero que ele trabalhe, né? Agora que ele tanto ele pode ficar no Fortaleza, como ele pode ir para outra equipe, provavelmente no Brasil, mas que ele vai ter tempo para trabalhar esses conceitos, aí eu quero ver como ele se sai. Gostaria de falar um pouco também sobre algumas falhas individuais que eu vi no Fortaleza, né? Falhas individuais, falhas coletivas, alguns erros que eu acho que o Palermo pode melhorar. Uma delas é a função dos zagueiros, né? Tanto o Ávila como o Brits, eles tinham muito a função de ir para cima dos atacantes adversários, principalmente em transição, e isso acabava gerando muito espaço às costas e o Fortaleza tomou alguns gols assim. Eu lembro quando o Palmeiras levou uns 2 ou 3, fora algumas finalizações com perigo, com os zagueiros saindo para dar combate. Eu acho que assim, o zagueiro ele pode ter essa liberdade, mas ele tem que ter a noção de como fazer isso, porque muitas vezes no Fortaleza tava todo mundo preso aqui para um lado e ficava um espaço gigantesco pro time adversário atacar. Então eu acho que faltou um pouco de mentalidade zonal da dupla de zaga do Fortaleza, que era uma dupla de zaga, como eu disse, muito raçuda, que buscava sempre a bola, mas essa noção de ir sempre pro combate, de buscar sempre a bola, acabava gerando um pouco de espaço às costas e o Fortaleza levou alguns gols dessa maneira. Eu percebi bastante e que dá pra gente ver nos gols do Botafogo, são 2 pontos que dá pra gente ver nos gols do Botafogo. Que é como o Palermo ele preenche, ele tem como ideia induzir o adversário a jogar por fora do bloco. Então, quando ele tá sem a bola, ele compacta bem. Deixa eu tentar ilustrar aqui com os botõezinhos. Ele fica bem compacto quando ele tá sem a bola. Todo mundo atrás da linha da bola, mais ou menos assim. E aí ele induz o time adversário a jogar por fora do bloco, né? Jogar pelos corredores laterais. Eita, que o Herrera foi pra casa do Chapéu. Induz o adversário a jogar pelos corredores laterais. E quando o adversário joga, consegue cruzar, todo mundo, ou quase todo mundo, fica dentro
da grande área, todo mundo vem aqui para fazer volume. E essa zona, e ficam geralmente o Herrera e esses três aqui para puxar contra-ataque. Mas, enfim, essa zona mais clara aqui. Ah, achei. Pronto. Essa zona aqui, geralmente, ela fica aberta. Os times conseguiam chutar muito daqui e fazer alguns gols de fora da área, porque o Fortaleza se preocupava tanto em bloquear a bola aérea que esse espaço acabava ficando aberto. Principalmente no jogo contra o Botafogo, para mim o Fortaleza tinha um problema que era nessa zona aqui. Principalmente envolvendo o Pochettino e o Diogo Barbosa. O Botafogo, ele tava aqui com o Vitinho e com o Arthur. E aí, qual era a ideia? O Pochettino ficava no Vitinho, o Diogo Barbosa ficava no Arthur. Certo? Só que eles trocavam muito. Então, por exemplo, às vezes o Arthur ia para profundidade, o Vitinho descia por dentro, como também às vezes o Vitinho estava por dentro e o Arthur ia para profundidade. E é o que acontecia. Não houve comunicação entre o Diogo Barbosa e o Pochettino para dividir as referências para saber se acompanha até o final ou se tem a troca da referência. E aí o que isso acontecia? Geralmente os dois conseguiam avançar porque ficava essa dúvida entre o Pochettino e o Diogo Barbosa. O Sacha subia para tentar fazer superioridade numérica, o Pierre vinha cobrir o Sacha e nesse ponto apareciam os jogadores. O Jordan Barreira fez o gol dessa região aqui, por exemplo. Então, essa troca de posições meio confusa da, da equipe do Fortaleza também é algo que me incomodou consideravelmente durante a temporada. Trazendo esses pontos, né, de, eu acho que erros táticos, falhas coletivas, também teve muito erro individual. Jogador errando quando não pode, o time levar alguns gols nas costas dos laterais. Teve aquele gol ridículo do Grêmio, né, que o Brenner ele acaba se distraindo na reposição da bola, que o Grêmio acaba fazendo, eu acho, o gol mais inacreditável, bizarro, assim. Aquele gol que você se espanta, que você não tá esperando, do Campeonato Brasileiro. Então tiveram essas falhas individuais que prejudicaram bastante o Fortaleza. Teve falha coletiva também. O primeiro gol do Atlético Mineiro, em 3-3, o time do Fortaleza tá molenga na marcação, tipo, não pressiona ninguém, tá todo mundo do Atlético com bola descoberta, com tempo para poder trabalhar a bola. Então tiveram esses erros, mas também o Palermo teve o mérito de recuperar alguns jogadores. O Pochettino na reta final ele joga muito futebol, assim, entra muito bem, faz o gol contra o Corinthians, que é o gol que dá esperança. O Herrera começa a ganhar minutos, começa a ganhar experiência, começa a ganhar sequência, aí sim ele vai rendendo frutos ao Fortaleza. O Breno Lopes ele vira um jogador menos errante, ele começa a fazer muito gol, dispara também para mim como o melhor jogador do Fortaleza nessa reta final de Campeonato Brasileiro e o Barreiro nem se fala. O Barreiro quando chega é um jogador criticadíssimo, na estreia do Palermo ele perde um gol inacreditável contra o Vitória, mas aí ele foi ganhando sequência, foi ganhando confiança, foi se adaptando ao futebol brasileiro e fez gol para vender assim na reta final do Campeonato Brasileiro. Então essa recuperação da moral de jogadores, de conseguir encaixar eles, achar a melhor posição para eles, também é um mérito muito importante. E aí dentro disso, o que dá para falar do trabalho do Palermo é que foi um trabalho muito bom de recuperação de jogador, de encontrar a melhor posição para os atletas e de ser um time que busca o resultado durante os 90 minutos da partida. Eu acho que não dá para falar de segurança defensiva, os números falam por si, a postura do time fala por si. Também não dá para falar de muita criatividade ofensiva, porque por mais que tenha feito mais de um gol por jogo, não era um time criativo, era um time que atacava muita profundidade, necessitava muito da bola longa e isso acaba limando um pouco, mas é um time que teve coração, é um time que teve personalidade, teve identidade e a expectativa é para ver como é que o Palermo vai se comportar, seja assumindo uma nova equipe de Série A, seja permanecendo no Fortaleza. Nesse primeiro semestre ele vai ter estadual, vai ter Copa do Nordeste, se ele ficar no Fortaleza, né? Então, ver como ele vai armar um time para ser propositivo, porque o Fortaleza vai ter que pressionar os adversários, né? O Tirol não vai para cima do Fortaleza, o Maranguape. Fortaleza que vai ter que ser propositivo contra essas equipes, então ver como é que o time se sai jogando com a bola
e ver também como é que ele vai montar esse elenco, quais são as características que ele vai buscar e se o time vai ser uma equipe mais defensiva, se ele vai conseguir trazer números que deem segurança para sua defesa. Se vai ser uma equipe mais ofensiva, que ele consiga ser mais propositivo com a bola. Então é muito do Palermo achar um mote pro trabalho dele e continuar sendo esse cara lutador, brigador que motivou o time do Fortaleza na reta final do Campeonato Brasileiro. Então é isso, essa é a minha avaliação do Martin Palermo, um treinador que teve bastante mérito, mas que para mim faltam uma consolidação do que ele pensa sobre futebol. E aí eu queria que você deixasse sua opinião sobre essa análise, sempre com respeito aqui nos comentários, deixasse o seu like, a sua inscrição, compartilhasse esse vídeo com algum amigo seu. E é isso, valeu e falou.